Meus queridos alunos, na aula de hoje nós falaremos dos processos de formação de palavras. Tá? Vamos falar de derivação, de composição, siglonização, hibridismo, onomatopeia, enfim, de todos os processos, ou dos mais importantes processos de formação de palavras que existem na língua portuguesa. Roda a vinheta. Os processos de formação de palavras mais importantes da língua são a derivação e a composição. Mas o que vem a ser a derivação? O que vem a ser a composição? Vem cá, chega perto que eu vou te dizer aqui no pé do ouvido. A composição utiliza dois radicais para formar uma nova palavra, ok? A derivação não utiliza só um radical, tá bom? Você vai colocar prefixos ou sufixos ou vai retirar parte do radical para formar novas palavras. Entendeu? Então, em suma, derivação utiliza um radical só. Composição utiliza dois. Ok? Tá claro isso? Então, vamos lá. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar os tipos de derivação que existem. Derivação prefixal, também chamada de prefixação. É aquela que introduz um prefixo, né? Junta, né, melhor dizendo, um prefixo à palavra. O que é o prefixo? Você lembra da aula passada? O prefixo é aquele morfema que é colocado, que vem antes do radical, né? Para criar novas palavras. Então, eu vou colocar um prefixo antes do radical para assim formar uma nova palavra partindo de uma palavra que já existia. Então, veja o exemplo. Eu já tinha a palavra feliz. Coloquei o prefixo in e criei a palavra infeliz, que é outra, tem outro significado, é aquele que não é feliz, né? Beleza. Derivação sufixal. A derivação sufixal é aquela em que eu pego um radical e na frente dele eu coloco sufixo, não é isso? O sufixo é aquele morfema que coloca na frente do radical. Vou colocar um sufixo para formar nova palavra. Olha aqui. Eu tinha a palavra feliz, coloquei o sufixo mente e formei felizmente. Entendeu? Então a prefixação coloca um prefixo e a sufixação coloca um sufixo para criar uma nova palavra, partindo sempre de uma palavra que já exista. Entendeu? Então, por exemplo, ligar, desligar, derivação prefixal. Sei lá, ler, reler, derivação prefixal. Derivação sufixal. Banana, bananada. Pão, padeiro. Sei lá, vidro, vidraçaria. Entendeu? Derivação sufixal. Eu vou criar colocando um sufixo e aumentando a palavra, esticando a palavra. Ok? Então, vamos continuar. A derivação prefixal e sufixal, ela faz o seguinte, ela coloca prefixo e sufixo no radical para formar uma nova palavra. Tá? Então não é só o prefixo, não é só o sufixo, são os dois. Mas um detalhe, não precisa colocar ao mesmo tempo, porque colocando um ou outro você vai formar palavra nova. Então veja, se eu colocasse só o in, seria infeliz, seria derivação prefixal. Se eu colocasse só o mente, seria felizmente, derivação sufixal. Mas eu coloquei o in e o mente e formei infelizmente, que é uma terceira palavra, não é nem infeliz, nem felizmente, é infelizmente, é uma terceira palavra, mas que eu formei colocando um prefixo e um sufixo, tá? Eu estou chamando a atenção aqui dessa coisa de você não precisa colocar os dois ao mesmo tempo, porque a próxima que a gente vai ver agora é muito parecida com esta, que é a derivação parasintética.
A parassintética também vai se utilizar de prefixo e sufixo. Mas a diferença entre esse tipo de formação de palavra e a derivação prefixal e sufixal é que na parassintética há uma exigência de que se coloque prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Do contrário, você não terá uma nova palavra. Com um ou com outro, você não tem uma nova palavra. A palavra que se forma não existe. Vem cá que eu vou te mostrar melhor aqui no quadro. Olha para cá. A palavra noite, eu coloquei o prefixo a e o sufixo ecer. E criei anoitecer. Se eu colocasse só o a, criaria a noite. Só que a noite junto não existe. Existe a noite, separado. Né? Mas aí não estaria criando palavra nenhuma. Noite continuaria sendo noite. Não estaria criando uma nova palavra a partir de noite. Né? Só colocaria o artigo. Mas para criar palavra, a noite não existe. Também não existe noitecer. Noitecer não existe. Entendeu por quê? Que só existe quando eu coloco ao mesmo tempo? Se eu colocar o a e o ec ao mesmo tempo, aí a palavra passa a existir. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, uma ligação entre o prefixo e o sufixo para você entender melhor. A derivação parassintética é aquela que utiliza do prefixo e do sufixo, mas que são colocados ao mesmo tempo, diferente da prefixal e sufixal, que também se vale do prefixo e do sufixo, mas não tem a obrigatoriedade, não tem a necessidade de serem colocados ao mesmo tempo. Isto porque, se eu colocar só um ou só o outro, eu formo um tipo de derivação, já estudado aqui, ou a prefixal ou a sufixal. Tá claro isso? Tá? Presta bem atenção nos exemplos que eu dei. Tá? Qualquer dúvida, vá à folhinha de conteúdo que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para você ter outros exemplos, ok? Então vamos continuar. A derivação imprópria é aquela que muda a classe gramatical da palavra. Então ela nem aumenta nem diminui, tá? Ela só vai mudar a classe gramatical. Tá? Se é um substantivo, vai virar um adjetivo, pode virar um verbo, ou um verbo pode virar um substantivo, vai mudar a classe gramatical. Ou ainda pode, dentro da mesma classe gramatical, mudar a sua classificação, a sua importância. Por exemplo, nesse caso aqui, olha aqui. Joaquim deu uma rosa a Rosa. A palavra rosa, tá? A palavra rosa, que é o nome de uma flor, tá? É um substantivo comum. Mas aí eu uso como nome de pessoa e vira substantivo próprio. Essa mudança de substantivo comum para substantivo próprio é uma derivação que a gente chama de imprópria. Ela nem aumentou nem diminuiu, apenas mudou a classificação. É o mesmo caso que acontece, por exemplo, com o nome de pessoa. Quando você pega, por exemplo, Paulo Coelho. Coelho é um substantivo comum, mas no nome do Paulo Coelho, escritor Paulo Coelho, vira nome próprio, né? Então, quando você pega um nome comum e transforma em próprio, você está fazendo derivação imprópria, tá? Imprópria, ok? Derivação regressiva. O último caso de derivação. Derivação regressiva. Bom, eu te mostrei casos em que a palavra aumentava. Aumentava para trás, né, a prefixal. Aumentava para frente, a sufixal. Para trás e para frente, a prefixal e sufixal. E a parassintética. E te mostrei uma que nem muda, que é a imprópria. Não aumenta nem diminui. Agora eu vou te mostrar uma que diminui, tá? Ela vai perder partes da palavra. Não vai ser acrescida de nada. Vai perder o que já tem para se transformar numa nova palavra. É o caso, então, da derivação regressiva. Ela também é chamada de deverbal porque ela ocorre com verbos, tá? Que vão se transformar em substantivos abstratos. Mas vem cá, vem comigo. Tá aqui, ó. Dançar, né? O verbo dançar tira o R e vira dança. Por que é substantivo abstrato dança? Porque dança só existe quando tem alguém dançando, não é isso? Se não tem ninguém dançando, a dança, ela sozinha não existe. Ela existe na ação de alguém estar dançando, né? Aí tem a dança. A mesma coisa cantar, só existe se tiver alguém cantando. Se ninguém está cantando, né? O canto não existe, né? Então, de cantar, canto, pescar, pesca, tá vendo? Eu estou tirando parte da palavra. Atacar, tirei o R, virou ataque. Então, esses substantivos, eles vão se formar a partir de verbos. Você pega um verbo e retira, né, a desinência de verbal, né, a desinência R,
que é descendência de infinitivo, e ele se torna aí um substantivo abstrato, tá? E isso é uma mudança é uma construção de uma nova palavra. Mas esse processo é chamado de derivação regressiva ou deverbal. Tá claro isso? Pois bem. Agora vamos falar da composição, tá? Tão importante quanto a derivação na nossa língua é a composição. Como já disse aqui, né, a composição ocorre quando você busca duas, né, eu não lembro de casos que tenha mais de duas palavras, mas pode acontecer, né, e une esses radicais, né, formando uma nova palavra, uma coisa que não é nem aqui nem a palavra A nem a palavra B, é uma terceira coisa, tá bom? E isso pode se dar de duas maneiras. Vem cá. Pode se dar por justaposição. Justaposição é o nome que se dá a esse tipo de composição, porque não há perda de fonema, tá bom? Não há perda de fonema, ou seja, nenhuma letra se perde na junção das duas palavras, portanto, nenhum som se perde na junção das duas palavras para que seja formada a terceira. A terceira é exatamente, né, a união do som da primeira com o som da segunda, entendeu? E aí você não vai ter nenhuma perda. Você pode até ter ganho de letra. Ocorre, mas não perda. Às vezes, por uma necessidade da língua, por exemplo, girassol. Tem gira e tem sol. Né? Se você juntar o gira com o sol, sem dobrar o S, vai dar girasol. E aí você não vai ter o mesmo som. Para manter o mesmo som, você tem que dobrar o S. A nossa língua exige isso, que entre duas vogais, né, o S para ter som de S tem que estar dobrado. E aí você tem, né, girassol. Então você ganhou uma letra, mas não ganhou um fonema, sendo que sabemos que SS é um dígrafo. Então você não ganhou fonema nenhum. Só ganhou mais uma letra por necessidade da língua, tá bom? Mas é justo aí, ó. Nada se perdeu. Na aglutinação ocorre o contrário, né? Você perde fonema. Algumas letras saem das palavras, né, na junção, e aí, como a letra saiu, também sons saíram dali. Então você perde alguns fonemas, tá? Na junção de duas palavras. Vem cá que eu vou te mostrar direitinho nos exemplos. Olha aqui. Se eu juntar ponta com pé, eu vou ter pontapé. Pontapé, repare, entrou toda a palavra ponta e entrou toda a palavra pé. São duas palavras que se uniram para formar uma terceira palavra. É composição por justaposição, ou seja, não houve perda sonora nenhuma ali. A mesma coisa ocorre em guarda-chuva. Olha aqui, eu juntei a palavra guarda, né, do verbo guardar, e chuva. Ao juntar guarda com chuva, tá? Eu tenho guarda-chuva, ligado por hífen. Também não perdi nenhum som. Então eu tenho uma composição, né? Já que eu compus, né? De companhia, né? Uma do ladinho da outra, mas não houve perda sonora. Então, justa posição. Na aglutinação, ocorre também a junção das palavras, né? Por isso, composição, mas a perda sonora nesse processo. Olha aqui, eu tenho água e tenho ardente. Água e ardente. Ao juntar as duas palavras, água e ardente, repare que eu vou perder um A. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho dois Azinhos aqui. Um deles vai sair. Eu não vou falar água ardente, eu vou falar aguardente. Então, um A sai. Tá vendo? Houve a perda de um som. Esse A representava o som de uma letra A, né? O som, um fonema A, que se perdeu aí no processo. Por isso é aglutinação, como se tivesse trepado ali, sabe? Né? A mesma coisa ocorre com filho de algo. A expressão filho de algo juntou-se, né? E formou, as palavras se juntaram e formaram a palavra fidalgo. Né? De filho só veio fi. De só veio a letra D, né? Só veio a letra D e veio tudo de algo. Algo veio todinho. Mas houve uma trepada aí de letras e aí filho de algo virou fidalgo, né? Fidalgo. Entendeu? A aglutinação, você trepa alguns sons aí e só um deles aparece, o outro se perde, tá bom? Isso se representa graficamente na saída de algumas letras.
A justaposição não há perda sonora nenhuma e, portanto, também não há perda de letra alguma. Pode até ganhar, mas não vai perder. Ok? Bom, onomatopeia. Onomatopeia é um processo de formação de palavras que tenta reproduzir um som, tá? Exemplos. Tilintar. A palavra tilintar, ela tenta representar o som das moedas caindo, sabe? Aquele tilim, tilim das moedas. Então, isso é uma palavra criada tentando reproduzir um som. Assim como catapimba, cocoricó, né? Cocoricó, que é o som da galinha, né? Bum, som de explosão, miau, som de gato. Ping-pong, ping-pong, tenta representar, né, o som da bola batendo, né? Ping-pong, ping-pong, tá? Então tenta representar esse som. Bem TV, que tenta representar o som que o pássaro faz. Bem TV, bem TV. Entendeu? Então a onomatopeia, que também é uma figura de linguagem, enquanto o processo de formação de palavras, ela tenta reproduzir sons, tá? Tenta reproduzir sons, transformar o som em uma palavra, ok? Isso acontece muito, você vai ver muito onomatopeia em gibi, né? O gibi utiliza muito da onomatopeia para reproduzir os sons, para representar os sons né, no contar da história. Abreviação, também chamada de redução, é o diminuir da palavra até um mínimo do entendimento. Os motivos para isso pode ser por uma questão de simplificação. A língua tem muito disso, né? Você tentar simplificar a coisa, tornar mais fácil, tornar mais acessível essa coisa, essa palavra. É o caso, por exemplo, de fotografia, né? Que virou foto. A palavra pneu já foi escrita assim, ó, pneumático. Tá? De pneumático as pessoas preferiram pneu. Aconteceu com a rede Bandeirante de televisão, que virou Band, porque é uma coisa que, né, causa mais. Então tem também essa coisa de causar, de promover mais no caso aí a empresa, enfim, né, uma coisa mais jovem, mais moderna. Gelatina capilar virou gel capilar, né, ou simplesmente gel, né, que tem mais impacto, entendeu? Então, os motivos mais ou menos são esses. Ou até por uma questão de proximidade mesmo, a redução é muito utilizada no trato com as pessoas. Por exemplo, Leonardo vira Léo, Beatriz vira Bia. Então tem essa coisa, né? Minas Gerais vira Minas. Motocicleta vira moto. Radiograma vira rádio. Extraordinário vira extra, né? Eu lembro de um programa de televisão, né? Maravilhoso vira Mara, né? Então essa redução da palavra, né? Muitas vezes então estou criando uma gíria. Isso desculpa. Esse é o processo que a gente chama de abreviação, tá? Não confunda abreviação com abreviatura. Abreviatura é uma coisa, é uma forma padronizada da língua de redução da palavra, mas algo padronizado. E muitas vezes só fica em consoante, né? Por exemplo, senhor vira SR, entendeu? Você vira V, entendeu? Então é uma coisa mais padronizada, tá bom? E aqui não, que você está só reduzindo a palavra, é uma coisa mais coloquial, ok? O hibridismo. O hibridismo é quando você pega palavras de origens diferentes, de línguas diferentes e junta para formar uma terceira palavra. Tá? Exemplos. Sociologia. Sociologia é formada por sócio, que vem do latim, quer dizer sociedade, e logia, que quer dizer estudos. Então, estudo da sociedade. Né? Eu peguei duas palavras de línguas diferentes e formei uma palavra nova, formei sociologia. É o caso de automóvel, né? Auto vem do grego e móvel vem do latim. O automóvel é aquilo que se move sozinho, né? Televisão, né? Tele vem do grego e visão vem do latim, né? Se não me engano, tele significa ao longe. Então aquilo é ver ao longe, ver o que está longe, né? Que é o que você. Então você liga a televisão, você vê uma cena, mas aquela cena não está na sua casa, ela está longe dali, entendeu? Burocracia, ó.
Buro vem do francês e cracia vem do grego. Então, burocracia seria algo mais regras do escritório, alguma coisa assim, né? Já que cracia pode ser poder ou regras, tá bom? Então seriam as regras do escritório, as regras da oficina, as regras da coisa, né? As formas de fazer, a forma de fazer, de governar, né? Digamos assim. As regras para para a governança, tá? Então, assim, o hibridismo é quando você pega palavras de línguas diferentes e junta. É o caso aqui, por exemplo, no Brasil, temos o sambódromo, que samba vem do Yorubá, né? E dromo vem do grego. Aí se juntou e formou, né, aquele espaço do samba, né? Na dança do samba. Então, quer dizer, essa palavra foi criada a partir desse processo aqui, do hibridismo, tá bom? Para terminar, vamos falar desses 3 processos de formação de palavras: sincronização, acronímia e neologismo. A sincronização é a utilização das primeiras letras de uma sequência de palavras para criar uma sigla, tá? Exemplo: FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. CPF, né? Cadastro de Pessoa Física. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Entendeu? Você pega uma sequência de palavras, né? Para encurtá-las, você retira apenas as primeiras letras e forma, né, uma sigla, tá? Esse processo é chamado de sincronização ou abreviação. Acronímia. Bom, alguns autores colocariam a acronímia junto com a sincronização, como uma coisa só. Mas a diferença entre acronímia e sincronização se dá porque na sincronização você soletra a palavra, né? E na acronímia você lê a palavra. Por exemplo, você não fala UERJ, você fala UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Você não lê MOBRAL, você lê Mobral, tá? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, assim, é uma sigla, mas é uma sigla que você lê, como palavras, separa em sílabas, entendeu? E o outro não, o outro você soletra. Então, alguns autores, né, fazem essa distinção entre sincronização e acronímia, tá? DETRAN, tá? Departamento de Trânsito. Entendeu? Então a diferença vou repetir, a diferença entre sincronização e acronímia é que na sincronização você soletra, e na acronímia você lê a palavra. Tudo bem? Neologismo, né? Neo significa novo, né? Então é uma nova palavra, é uma palavra inventada, ela não existe, a língua ainda não reconheceu aquela palavra, você criou uma palavra nova. Então muitos autores, principalmente quem trabalha com humor, gosta de inventar palavras. A gente no dia a dia também tem essa mania, né? A modernidade leva a gente a inventar palavras. Vou te dar um exemplo, aqui ó, internetês. Internetês é uma palavra que foi inventada, né, para falar da linguagem da internet, né? Representa a linguagem da internet, o internetês, VC, TB, né? Sextou, ouço muito essa palavra hoje em dia, ela não existe na língua, né? A gente criou essa palavra. Ih, sextou? Sextou. Quer dizer, né, é sexta-feira, dia de farra, de festa, né? Bipar, né? Quando apareceu aquele aparelhozinho bip, né? Ou até quando tem um som de um bip, um sonzinho, né? Bipar. Então são palavras criadas a partir de uma situação, a partir de uma nova tecnologia, ou mesmo para causar humor, né? Então, às vezes, o autor, para causar humor, ele cria uma palavra ali que dá para entender pelo contexto. Então, uma característica do neologismo é você entende ou porque é uma coisa de grupo ali, sabe? É uma gíria de grupo, ou porque tem um contexto um contexto ali na história, na narrativa, tem um contexto que te leva a entender aquela palavra, o significado daquela palavra. Tá bom? Bom, por hoje paramos aqui, tá? Com essa revisão dos processos de formação de palavras. Vou deixar aí embaixo o link para você rever o conteúdo. Vou deixar também exercícios,
tá bom? Com gabarito. E é isso, tá? Ficamos por aqui. Para vocês aí um ótimo estudo e feliz Páscoa, porque hoje é Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa. E sabe, né? Aquele velho bordão do período aí do isolamento. Não dê carona pro corona. Valeu? Até mais.